E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de ciências. Meu nome é Pedro e hoje a gente vai conhecer um pouco sobre as reações químicas. Nas reações químicas existem algumas leis. A gente vai ver algumas delas hoje. Primeiro a gente vai ver a lei de Lavoisier, que era um francês que fez várias experiências. Ele queria saber se os elementos químicos perdiam massa, porque ele via que quando era queimado um papel ou algum objeto, esse objeto diminuía. O que acontecia com essa massa? Então ele chegou à seguinte conclusão. Lavoisier, ele fez a lei da conservação das massas, que é o quê? É a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Mas o que é esse reagente? O que é esse produto? Vamos ver. Aqui a gente tem a água H2O, tá bom? Que é a reação química de hidrogênio mais oxigênio, tá bom? Esses dois aqui que estão reagindo, eles são os reagentes. E esse, por ser o produto, né, o que vem depois dessa reação, a gente chama de produto. Então, resumindo, a lei da conservação das massas, ele diz que esses dois reagentes aqui, eles entram em reação e esse produto só pode ter massa igual a esses. Exemplo, vamos dizer que o hidrogênio tem 2 gramas de massa, esse hidrogênio, e esse oxigênio tenha 4 gramas, tá bom? Por obrigatoriedade, através dessa lei da conservação das massas, essa água ela não pode ter mais nem menos que 2 mais 4, 6 gramas. Gente, então, para resumir, a lei da conservação da massa quer dizer que esse produto só pode ter a massa igual a desses reagentes. O hidrogênio reagiu com o oxigênio, o hidrogênio com 2 gramas, o oxigênio com 4. Somando as duas, 6 gramas de água. 6 litros no caso, né? Então, gente, basicamente é isso. O hidrogênio, ele não vai perder massa, né? E nem o oxigênio vai perder massa através de uma reação química. Muito pelo contrário, essa massa vai continuar, só vai somar com a outra, o que vai gerar uma outra massa, tá bom? A gente vai ver outras leis agora, não saia daí. Pois bem, gente, agora a gente vai falar sobre a lei das proporções constantes, que quem pesquisou foi o Proust. O Proust, ele era um químico e um farmacêutico francês. Ele começou a ver algumas decomposições e chegou à seguinte constatação, que é a da lei das proporções constantes. Ele viu que as reações químicas de uma substância composta é sempre constante. A gente vai ver aqui no exemplo. Vamos continuar com o exemplo da água. Digamos que aqui a gente tem um hidrogênio e aqui eu tenho 1 grama de hidrogênio. E aqui eu tenho um oxigênio com 8 gramas, ok? O reagente, né? Hidrogênio com 1 e oxigênio com 8. Aqui, a água, através da lei que a gente acabou de ver, da conservação das massas, vai ser a soma dos reagentes. 9 gramas. Ok? Certo, né? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos dizer agora que eu tenho 2 gramas de hidrogênio e continuo com 8 gramas de oxigênio. O que é que vai acontecer agora? Vou calcular, dá 10 aqui.
Não, gente, não é assim. A lei de Proust, ele diz que a reação química desses elementos químicos, ela sempre vai ser proporcional. Então, o que vai acontecer é que vai ficar 9 gramas de H2O mais 1 grama de hidrogênio. Não vai reagir, porque para haver essa reação, eu preciso somente dessas gramas aqui, para resultar nessa 9 gramas de água. A partir do momento que eu coloco um hidrogênio, eu preciso colocar mais 8 oxigênio. Então a proporção aqui é de 1 por 8 da água, correto? Então, através dessa lei, ele viu que é sempre constante. Toda vez que a água for entrar numa reação química, o hidrogênio e o oxigênio, vai haver essa constância. Somente essas gramas vão reagir. Se tiver mais hidrogênio e oxigênio, elas vão sobrar, não vão reagir. É como se tivesse também mais oxigênio, ia ficar 9 gramas de H2O, mais o restante de oxigênio que restar. Tá bom? Isso, gente, ele viu através da decomposição de alguns elementos químicos, mas é basicamente isso, tá bom? Resumindo, as reações químicas, gente, elas sempre vão ser constantes. Ah, professor, preciso decorar isso aqui? Não, não precisa. Você precisa saber só dessa lei, tá bom? Agora eu vou explicar mais uma lei, ok? Agora, gente, a gente chegou na última lei que a gente vai estudar hoje, tá bom? A gente vai falar da lei das proporções múltiplas, ou lei de Dalton. Dalton, aquele cara que fez o primeiro modelo atômico, aquele lá da bola de bilhar, que eu expliquei numa aula. Pois bem, ele diz que quando dois elementos químicos formam vários compostos, ou seja, eu tenho uma ligação H, hidrogênio mais oxigênio, que pode fazer a água. Mas também tem a ligação de hidrogênio com oxigênio, que faz a amônia, tá bom? Só que eles têm uma pequena peculiaridade, mas eles são os mesmos elementos químicos que fazem um produto diferente, tá bom? Fixando-se de um dos elementos, as massas de outro variam. É o que eu vou explicar agora. Temos aqui a água, H2O, nós temos 2 gramas de hidrogênio, mais 16 gramas de oxigênio, o que gera H2O, ok? Aqui ele fez a reação química, tudo bem. Já na amônia há uma pequena diferença. Continua as 2 gramas, como ele fala aqui, fixando-se, né, de um dos elementos, fixou esse, 2 gramas, só que aqui, em vez de ser 16, tem 32. Professor, mas antes você disse que se tivesse aqui, ficaria H2O mais 16 gramas de oxigênio sobrando. Sim, está correto. Porém, aqui ele continua fazendo a reação e ele faz uma outra substância química. Aquilo acontece quando não acontece uma outra reação, quando não gera uma outra substância, tá bom? Já aqui gera, tá bom? Ele não deixa sobrando, ele consegue reagir e fazer uma outra substância. Então, a diferença, como ele já diz aqui, é essa. Quando fixa a massa dos outros varia, por exemplo, 16 gramas, e aqui variou para 16 gramas, para 32 gramas. Então, isso aqui, ela tem proporções múltiplas, muda até, né, a substância. Aqui forma H2O e aqui a amônia, por conta de uma variação das gramas de oxigênio, tá bom? Professor, uma curiosidade. Quando isso acontece, gente, a proporção sempre vai ser um número inteiro e pequeno. Olha bem, aqui se repetiu, então continua 1. Porque se repetiu, aqui ficou o dobro, 16 gramas, 32 gramas é o dobro. O dobro é 2. Então, ficou 1 por 2, tá bom? Metade, propriamente dito.
1/2. Então, essa proporção, ela sempre vai ser isso, pequena, tá bom? Pequena inteira, um número inteiro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a diferença para amônia para água é bem pequena, mas não são os mesmos elementos químicos, mas é bem pequena a diferença. A diferença é apenas a metade das gramas do oxigênio. Bem pequena, né? A diferença da amônia para a água. Então, gente, a aula de hoje foi essa. Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima.